Vamos à palavra de Deus. Abre a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 23. Daniel, profeta Daniel, capítulo 6, versículo de número 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Eu quero trazer uma palavra para você sobre um exemplo de fé a ser seguido. Esse herói da fé e herói da Bíblia nos dá algumas lições de vida, que é um exemplo para nós, para que a gente possa seguir. Bons exemplos são para serem seguidos. Então, vamos aqui fazer uma pequena análise desses exemplos da vida desse grande profeta da Bíblia, chamado Daniel. Daniel crê que com Deus a vida é bem melhor. Ele tem essa convicção. Ele rejeita o estilo de vida da Babilônia. Cultura, costumes, religião. Mesmo sendo magníficos, a Babilônia, um dos maiores impérios da história do mundo, mas ele rejeitou. Ele não queria aquele estilo de vida que ele estava inserido na Babilônia. Ele estava na Babilônia, mas não vivia a vida da Babilônia. Ele estava na Babilônia, mas não vivia a vida da Babilônia. Mudaram o nome dele. Mudaram a língua. Os costumes. Mudaram. Mudaram isso. Mudaram a geografia, mas não mudaram a sua fé em Deus. E a sua fé em Deus levou à seguinte decisão, que é um texto que eu chamo um texto áureo do livro de Daniel, que é o capítulo 1, versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Ele viu toda a beleza, ele viu o arrojo, ele viu a grandeza, a magnitude da Babilônia, o estilo de vida, a cultura, tudo isso. Ele disse, eu não vou me contaminar. Permita-me dizer que eu fico espantado de ver crentes indo a show de mundanos. Eu fico espantado. Ou gente que tem pacto com o diabo, ou gente que tem vida devassa. Sabe? O crente vai lá assistir show de gente famosa que tem vida devassa. Muitas vezes não tem pacto com o diabo, mas tem vida devassa. E está ele lá se contaminando. Eu fico assim, admirado. Eu queria entender como é que tem crente que deixa de vir num culto para assistir futebol. O que eu acho interessante, aí eu vou dizer de homens, tem cara que quarta-feira vai ver o time que o jogo começa às 9h30 da mas não vem para a igreja na terça. Mas para quarta-feira vai ver a porcaria do time. Eu gostaria de entender algumas coisas, sabe? Eu sou aberto, eu tenho uma visão, sabe, contextualizada, mas existem coisas que são inegociáveis. E a gente pensa que não tem problema. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, que eu fico com vergonha, mas tem que dizer. Se tiver uma final de campeonato, não é nem na hora do culto de domingo, o jogo acaba às 18 horas, você pode ter certeza que o culto de domingo à noite vai ficar mais vazio. Ué, o que é isso, gente? Porque o jogo acaba às 18 horas, aí daqui que o cara se arrume e venha para a igreja, o culto começa às 6h30, então ele não vem. É crente, está na igreja, toma a ceia, mas ele está no banquete da Babilônia atual. Eu não estou dizendo que é pecado assistir um jogo, pelo amor de Deus. Não estou falando disso aqui não estou aqui sendo exagerado. Eu não estou dizendo que é pecado você ir assistir o Circo de Solé. Pronto. Eu não estou falando isso, irmão. Eu não estou dizendo isso. Tá? Eu não estou dizendo que é pecado você ir num teatro ver uma orquestra.
Não está dizendo isso. Mas eu fico bobo como é que as pessoas, por qualquer coisa, trocam Deus pela Babilônia de hoje, pela cultura de hoje. E aí eu faço aqui uma pergunta: como podemos viver um estilo de vida se não cremos que ele é o melhor? Como é que a gente pode viver um estilo de vida se a gente não crê que ele é o melhor? Muitos na igreja estão vivendo uma religiosidade e não uma espiritualidade. Evangelho é o reino de Deus na terra. Não para apenas ser vivido em 2 horas de culto, mas para ser vivido onde eu trabalho, onde eu moro, onde eu estudo, nos meus relacionamentos pessoais. Abraçar o cristianismo como religião é o pior dos mundos. É o pior dos mundos. Você transformar o cristianismo em religião vai levar você a uma vida farisaica, uma vida sem graça e uma crise existencial. Sabe por quê? Não tem prazer nas coisas de Deus e tem medo de pecar. Olha como é que é o cara. Ele não tem prazer nas coisas de Deus. Não tem prazer em orar, não tem prazer de estar na igreja, não tem prazer em evangelizar, não tem prazer de vir a uma escola dominical, não tem prazer nas coisas de Deus, mas também tem medo de pecar. Então ele vive uma vida sem graça. Meu amado, meu querido irmão, não é simplesmente praticar. Não. Não é simplesmente praticar. Praticar, você pode ter uma intensidade maior ou menor e não praticar. A questão não é praticar, a questão é viver. E viver é ser. Viver está intrínseco. Viver está entranhado em você. O que você faz parte constitui a essência e a natureza de algo. Então, cristianismo não é para ser praticado, é para ser. Você é. Está intrínseco, está dentro de você, está entranhado em você para viver em qualquer lugar, meu irmão. O que é o reino de Deus, gente? 1 Coríntios 4:20 diz que o reino de Deus é poder. Romanos 14:17 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. Olha lá, não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus me ensina que quando eu priorizo o reino, as demais coisas são acrescentadas. De Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas nós estamos vivendo uma vida de um materialismo religioso tão grande que nós buscamos primeiro as outras coisas e queremos que o reino seja acrescentado. Essa inversão não vai dar certo na vida de ninguém. Meu querido, Deus não obriga ninguém a nada. Deus só dá uma dica. Em Deuteronômio 30:19 diz assim: olha, eu ponho para vocês a vida, a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, me servindo, me temendo, me obedecendo. E no Novo Testamento a repetição é um pouco diferente, mas o princípio é o mesmo. De Mateus 7:13-14. Olha, tem uma porta estreita e tem uma porta larga. Tem um caminho estreito e um caminho espaçoso. Entrai pela porta estreita. Essa aí é que conduz à vida. A porta larga é a porta do pecado, é a porta do mundo, que conduz à perdição. Ele dá dica, mas ele não obriga. Ele só cobra o resultado da tua escolha. Se você quer obedecer ou não quer obedecer. Se você quer viver ou não quer viver. Se você quer entrar pela porta estreita ou quer entrar pela porta larga. É você que escolhe. Deus não obriga ninguém a nada. Esse camarada, com a idade de 15 para 17 anos, o profeta Daniel, decidiu. Ele decidiu viver a vida com Deus. Ele decidiu fazer a vontade de Deus. Ele decidiu praticar os mandamentos de Deus. A fé de Daniel faz ver, ele vê
além das circunstâncias e do momento que ele está vivendo. A fé dele faz ele ver além das circunstâncias e do momento que ele está vivendo. Ele vê o que ninguém vê. Na verdade, ele vê o que está por trás dos fatos. Comida deliciosa, iguarias fenomenais, só que isso tudo é oferecido a demônios. Só que isso tudo é oferecido a ídolos. Eu não quero isso. Então a fé de Daniel faz ele ver o que ninguém vê, faz ele ver o que está por detrás dos fatos. Será que nós não temos esse discernimento espiritual? Será que os nossos olhos são postos só naquilo que nós estamos vendo? Será que a gente não discerne, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 14, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, porque ela se discerne espiritualmente, mas o espiritual discerne bem tudo, de ninguém é discernido. Porque quem compreendeu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo, isso é, o Espírito Santo. Como é que você não pode discernir o que está acontecendo no mundo? Eu estava falando com Elisete um dia desse, é coisa rara, mas eu cheguei, aí liguei a televisão. Eu falei, deixa eu ver aqui um filme, coisa que é raro eu fazer. Aí fui ver um filme. O filme tinha uma história, os artistas principais, e você pode observar hoje como é que é feito. Tem uma história paralela para incutir na mente humana e nas pessoas o homossexualismo. Então aqui está o filme, uma história interessante. Está aqui um filme com uma história interessante. No bojo do filme, uma coisa secundária mostrando, aí aparece um casal gay. Pode reparar os filmes de hoje, ou é duas mulheres, ou são dois homens. Vem de maneira sorrateira num filme. Aí eu falei, olha a porcaria que é isso aí. Tinha até uma história bonita. A história parecia até interessante, mas olha a droga que é. Sabe? Será que a gente não discerne essas coisas, o que está acontecendo no mundo, na sociedade? Será que você não discerne esse teu filho adolescente e juniores que vive com a cara colada num tablet ou num telefone celular? Será que você não tem autoridade para tomar o telefone desse pirralho de noite e colocar no teu quarto trancado? Será que você nunca ouviu que as ondas de um tablet, né? As ondas de um telefone celular jamais pode estar perto da tua cama. Jamais. Vai ter gente com tumor cerebral nos anos vindouros como nunca houve na história. Você está brincando? O que vai ter de adolescentes com doenças mentais, vocês, pais permissivos, você não discerne? Por que teu filho está com um telefone celular de madrugada? Eu ouço histórias aqui da igreja de pais surpreendendo filhos vendo pornografia ou vendo que está lotado atos homossexuais. Menina com menina, estou falando menina, não estou falando de adulto não. Menina com menina e menino com menino. E na igreja, filhas e filhos de crentes dizendo para os pais adolescentes, pai, olha, eu acho que eu sou lésbica, porque eu estou gostando de garota. Você já parou para pensar o que é isso? Você não tem discernimento espiritual para ver? Você não discerne o comportamento do teu filho? Você não discerne o que está acontecendo? A fé de Daniel faz ele ver além do momento e das circunstâncias. Ele vê o que ninguém vê. Segundo, ele vê o pior quando tudo parece o melhor. A comida é cheirosa, é saborosa, a bebida é fantástica, mas contamina. Ele vê o melhor quando tudo é pior. Comer legumes, só beber água. Isso não tem sabor, mas ele sabia o que ele estava vendo. Isso aqui é Daniel, meu irmão. Olha como é que ele vê. Ele analisa o que ele vê. Se você pegar Daniel, capítulo 1, do versículo 12 ao 15,
você vai ver que ele analisa a situação e ele não vê o presente, ele vê o final. O que ele fala para o chefe dos eunucos? Me dê aqui para mim, para meus amigos, água e legumes. Experimenta por 10 dias. Você vai ver lá no final. Você vai ver lá no final que nós vamos estar melhores. E no final dos 10 dias, eles estavam com os semblantes melhores e eram mais fortes. Está no texto. Ele consegue analisar o que ele está vendo. Ele está vendo a garotada comendo as comidas, as iguarias, e está vendo que o semblante não é bom. E está vendo que o resultado não é bom, porque a comida é contaminada para demônio. Então, me separa que você vai ver no final. Ele vê a oportunidade no capítulo 2 de Daniel, quando o rei baixa um edito que ninguém conseguia trazer a interpretação do sonho, e que o rei baixou um edito, mata tudo que é sábio. Daniel e seus amigos iam dançar. Ele vê a oportunidade no caos e na crise, ele vê a oportunidade para o poder de Deus se manifestar. Eu tenho aqui uma palavra profética para a sua vida, para quem quiser receber. Se você quer receber, então abre sua mão aí. O que eu vou declarar para você, porque pode ser que exista um edito de derrota para você. Foi mandado embora. O negócio não deu certo. Não consegui fazer essa venda. Estou com uma enfermidade grave. Não sei como vou resolver esse problema. O edito de derrota é a oportunidade da vitória. Essa aqui é uma palavra profética para você. Eu não sei qual é o edito de derrota que está sobre a tua vida, teu negócio, teu emprego ou as circunstâncias da sua vida. Mas eu declaro em nome de Jesus que o edito de derrota é a oportunidade da vitória. É aí que Deus vai operar, é aí que Deus vai abrir a porta, é aí que Deus vai fazer o milagre, é aí que Deus vai trazer uma resposta. Meu amado irmão, eu aprendo, em terceiro lugar, que a fé de Daniel faz ele crer que Deus responde às orações. Eu vou analisar 4 textos com vocês, aqui no livro de Daniel. A fé dele faz ele crer que Deus responde às orações. O primeiro texto nós encontramos aqui em Daniel, capítulo 2, versículo 17 e 18. Vamos lá, não vou ficar só citando não. Abre aí a tua Bíblia aí, vamos, acompanha aqui comigo. Eu vou te mostrar uma coisa interessante. Esse aqui é o primeiro texto. Daniel, capítulo 2, versículo 17 e 18. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Olha aqui o que está dizendo. Para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Primeira coisa, Daniel foi orar na sua casa. Indica relacionamento individual e pessoal com Deus. Segundo lugar, ele ora em concordância de propósito. O poder da concordância. Ele compartilha com seus amigos. Não compartilha com qualquer um. Ele compartilha com gente da mesma fé. Você compartilha com outros irmãos? Irmão, vamos orar por isso aqui. O poder da concordância. Aqui Daniel. Daniel mostra intimidade com Deus, relacionamento pessoal, e ele orava com os amigos pelo mesmo propósito. Poder da concordância. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Abre aí. Conhecidíssimo. Daniel, capítulo 6, o versículo de número 10. Eu gosto desse texto. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus,
como também antes estava acostumado a fazer. Quando os inimigos de Daniel armaram para que durante 30 dias ninguém pedisse nada a não ser o imperador, ele estava acostumado a orar 3 vezes ao dia. Ele orava continuamente, isso indica prática, isso indica hábito, disciplina e prioridade. Aqui, ele era o prefeito da capital, ele era o prefeito da província da Babilônia, é o chefe, o responsável maior pelos sábios, isso é, o maior conselheiro do imperador. A vida de Daniel foi mudada, mas ele não mudou seu relacionamento com Deus. Será que quando Deus te abençoa, você muda seu relacionamento com Ele? Então quer dizer que para você ser fiel, Deus tem que deixar você debaixo de chicote? Hã? Você só é crente debaixo da pancada? Se a coisa melhorar, já não quer vir para a igreja, não quer mais orar, já não quer ser fiel no dízimo? Hã? Olha aqui, ó. Ele agora estava numa alta posição, mas não mudou seu relacionamento com Deus. O terceiro texto, Daniel, capítulo 9, versículo 3 e 4. Ele cria no poder da oração, de falar com Deus. Olha o que é que diz aqui, ó. Vamos lá. Abre aí a sua Bíblia. Daniel, capítulo 9, versículo... Até o capítulo 9 inteiro, eu vou ficar só com 3 e o 4. Tá? E eu dirigi meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com coração, e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza, e orei ao Senhor meu Deus, e confessei, e disse, Senhor Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam, e guardam os teus mandamentos. Aí ele vem dizendo, pecamos, cometemos iniquidade, e vai embora. Ele está orando, ele está falando com Deus. A oração dele tem confissão, a oração dele tem súplicas, tem intercessão e tem jejum. Aqui, ó. Como é que você ora? Em quarto lugar, olha Daniel capítulo 10. É interessante isso aqui. Capítulo 10, versículo 11. Capítulo 10, versículo 12. Daniel 10, 12. Ele estava orando há 21 dias para receber uma resposta de Deus, orando e jejuando. Então me disse, o anjo que traz a resposta, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Isso aqui é interessante. Aplicastes é a primeira coisa. Aplicar é afinco, é entrega, é prioridade. Decisão de gastar tempo e energia. Desde o primeiro dia que você te aplicaste. O teu coração, mente, vontade e sentimentos. Todo ser voltado para Deus. Está aqui o crente orando. E o telefone do lado. Está ele orando. Senhor, estou aqui na tua presença. Um momentinho, Senhor. Oh, Jesus, deixa eu continuar aqui. Eu estou falando contigo, meu Senhor. Eu quero te render. Um momentinho, Senhor. Daqui a pouco eu te respondo o que eu estou orando. Vai ver se eu estou na esquina, vai. É a oração dos crentes de hoje. Não tem aplicação, não tem volta do ser. Olha ele. Olha o que quem traz a resposta está dizendo acerca dele. Desde o dia que tu aplicaste o teu coração a compreender, busca do conhecimento de Deus. Eu quero conhecer esse Deus. Eu quero entender a sua vontade. Aqui, ó. E a te humilhar, reconhecer a sua fragilidade, limitação e reconhecer a dependência de Deus. Aqui está na oração dele. Eu vim por causa das tuas palavras. Não é por gritos descabidos.
A oração de Daniel tem sentido, tem propósito. Ah! Crente orando. Ah! Quer mais? Fala aí, irmão. Ah! Um dia desse me mandaram um vídeo de um camarada assim. Ah! Ah! Eu falei, o que é isso, meu Deus? Não tem propósito. Ah, meu Deus! Ah! Vai. O que tem mais nesse negócio aí? O que tem nessa oração aí? Eu vim por causa das tuas palavras. Tem sentido o que você está falando. Tem propósito o que você está falando. Tem objetivo a tua oração. Agora, meu irmão, a prática de vida de Daniel atraía a Deus. No capítulo 9, versículo 23, e no capítulo 10, versículo 11 e 19, você é um homem muito amado. Depois, 2 vezes, você é um homem muito desejado. 3 vezes. Deus está dando uma referência diferenciada para ele. Você é muito amado, você é muito desejado. Por causa de quê? Por causa do seu estilo de vida, sua prática de vida. A fé de Daniel faz ele crer que Deus está no controle de todas as coisas. É a oração de Daniel. É o que ele está falando no capítulo 2, versículo 21. Tu, Senhor, tu estabeleces reis e remove rei. Eu fico vendo na minha rede social, essas questões que envolvem o Brasil. Pastor, o que vai ser? Meu Deus, tanta injustiça, tanta maldade. Esses homens que estão no poder, meu irmão, Deus está olhando e está rindo. Eles pensam que estão no poder. Eles pensam que controlam o Brasil. Eles pensam que controlam a justiça. Eles pensam que controlam a política. E Deus está aqui, vai. Vocês vão ser servos meus, para eu ser glorificado, para mostrar que eu tenho poder, para mostrar que a hora que eu quero, do jeito que eu quero, eu venho intervir. Que fé é nossa, gente? A minha fé não está baseada em homens poderosos. A minha fé está baseada no Deus que remove rei e coloca rei. Tira governante e bota governante. Arranca gente poderosa de posição. Esse é o Deus que nós servimos. A Ele a glória, a honra e o louvor para sempre. A fé de Daniel crê que Deus revela aquilo que ninguém sabe. Está no capítulo 2, versículo 22. Ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Deus tem poder de revelar qualquer coisa, meu irmão. Deus tem poder de mostrar qualquer coisa. Deus revela coisas que você não sabe, que você não entende na hora certa, para uma vitória, para uma porta aberta, para te dar uma direção. Deus faz isso, meu querido. Ele crê nisso. A fé de Daniel crê que Deus perdoa pecados. É só você ler o capítulo 9. É só você ver o versículo 19, entre tantos versículos desse capítulo. Ouve, Senhor. Perdoa, Senhor. Apressa-te, Senhor. O Deus que nós servimos é um Deus que perdoa pecados. Ele crê num Deus que opera milagres, o texto básico que eu li. Eu já vi tanta conjectura de evangelista, com todo respeito aos evangelistas, que eu também fui evangelista por 28 anos. O capítulo 6, o versículo 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque leão não comeu Daniel. A resposta está no próprio texto. Porque crera no seu Deus. Porque crera no seu... Eu já vi tanta conjectura, irmãos. Uma vez eu vi um cara pregando. Falei, rapaz, vai viajar na maionese lá longe. Porque, irmãos, o leão sabia que se comesse Daniel ia ser só aquele montinho de carne. O leão estava avisado que ia vir muito mais carne dos inimigos. Onde é que está isso na Bíblia?
É cada pataquada, é cada forçação de barra, é cada imaginação. Está aqui, meu irmão, a resposta está aqui. Porque Leão não comeu Daniel? Porque crera no seu Deus. Daniel crê que Deus opera milagres. Creia, meu irmão, tenha fé. Creia, meu querido. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Está em 1 João 5,4, Marcos 9,23. Se tu crê, tudo é possível ao que crê. Mateus 21, 22. Tudo que pedirdes crendo na oração, recebereis. É a Bíblia. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Creia. Creia. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Ei, está crescendo fé em você aqui essa noite. Você está ouvindo a palavra e de maneira sobrenatural a tua fé está sendo levada para uma outra dimensão. Creia, meu irmão, o Deus de milagre é o teu Deus. O Deus que abre porta e ninguém fecha é o teu Deus. O Deus do impossível é o teu Deus. Ele pode operar qualquer milagre. Creia! Meu irmão, tudo na vida, tudo, quer na vida humana ou na vida espiritual, tudo tem resultado. Tudo. Olha o resultado na vida de Daniel. Tudo tem resultado. Não tem nada de sorte, azar, nem na vida comum. Nem na nossa vida normal, de ser humano normal. Tudo tem resultado. A lei da semeadura é uma coisa incrível, que está em todos os campos da vida. O resultado. Primeiro, a fé de Daniel é contagiante. Sua fé está contagiando sua família? Sua fé contagia as pessoas que trabalham onde você trabalha? A sua fé contagia seus vizinhos? A sua fé contagia quem tem relacionamento com você? É incrível que quando Daniel é jogado na cova, Daniel capítulo 6, versículo 16, é o imperador que fala. Não é Daniel que fala. Ele é obrigado a lançar Daniel da cova porque o anel estava selado. E os caras disseram, se você não cumprir, você deixa de ser imperador. E ele fala para Daniel, o imperador, o Deus que você serve, ele te livrará. Eu acho isso aqui incrível. O Deus que você serve, ele te livrará. A fé de Daniel contagiou o imperador. E quando chega no dia seguinte, depois daquela madrugada na cova, é o imperador que vem na boca da cova e diz, Daniel, dar-se-ia o caso do teu Deus ter podido te livrar da boca dos leões? Vive, ó rei, vive o Senhor. Ele enviou o seu anjo e tapou a boca dos leões. Aí você vai para o versículo 26 e 27, Daniel capítulo 6. Por mim é feito um edito. Agora é um edito soberano sobre um dos maiores impérios. É um edito para que se reconheça o Deus de Daniel, único, verdadeiro e poderoso. O edito do rei sobre todo o império, para se respeitar o Deus de Daniel. A fé dele é contagiante. A sua fé é contagiante? Ou a sua fé é repelente? Por que seus filhos não querem vir à igreja? Porque você fala tão mal da igreja e do pastor, por que seus filhos vão vir para cá? Sabe por que tem filhos de crente desviado? Porque no almoço, arroz, feijão, batata, ovo, vida do pastor. Lanche, café, pão e manteiga, mulher do pastor. Jantar. Resto do que sobrou no almoço, com a família do pastor. E se tem um lanchezinho extra, os irmãos da igreja. O que é que você quer? O que é que você quer, meu queridão? Esse menino não quer ir à igreja, essa menina... A sua fé é contagiante? Qual dessas duas posições que seus filhos ou quem está em sua volta diz?
Eu não quero o Deus do meu pai. O Deus do meu pai é um hipócrita. O Deus do meu pai é um mentiroso. O Deus do meu pai tem duas caras. As crianças e adolescentes muitas vezes transferem a ideia de Deus a partir da ideia do pai. Ou a sua filha diz, eu não quero o Deus da minha mãe. O Deus da minha mãe é um linguarudo. O Deus da minha mãe critica tudo. O Deus da minha mãe não é satisfeito com nada. Ou será que é o contrário? Eu quero o Deus do meu pai, porque o Deus do meu pai é um grande Deus. Eu quero servir o Deus da minha mãe, porque o Deus da minha mãe é fiel e leal. Você não tem ideia da tua vida, o teu testemunho pode contagiar, para o bem ou para o mal. A tua vizinhança. Como é que é? A sua fé é contagiante? Ih, cara, esse vizinho aqui eu não suporto. Pelo amor de Deus. Igual eu soube aí uma história de uma família de pastor, que quando se mudou, a vizinhança comprou fogos. Sabia que eles iam se mudar? Meu irmão, parecia festa junina. Você está rindo? Quando o caminhão saiu, meu irmão, festejando, vai embora, essa raça ruim. Vocês estão rindo? Meu amigo, meu irmão, a tua vizinhança, alguém aceitou a Cristo? Hã? Eu já tive a honra de batizar vizinho. Eu já tive o privilégio de batizar, descer as águas, vizinho. Um dia desse, eu estava na minha casa, aí apertaram a campainha, um dia de tarde. Aí, uma mulher, 3 casas depois. O pastor está aí. Aí a menina que trabalha, o pastor está. Será que ele pode falar comigo? Aí, pastor, tem uma vizinha querendo falar com o senhor. Espera aí que eu vou lá. Aí falou, pois não, senhora. Pastor, ora por mim. Estou com um problema na minha casa. Falei, senhora entra aqui. Aí botei ela na sala. Plum, botei a mão na cabeça dela e orei. Por que ela foi na minha casa? Porque eu sou pastor? Não. É porque eu sou pastor. Porque título não provoca fé em ninguém. Eu não sou perfeito, eu tenho defeitos, por favor. Eu não sou fantástico. Mas as pessoas discernem, meu irmão. As pessoas discernem. Um dia desse, e eu sou antenado nas mínimas coisas. A Elisete é mais antenada do que eu. Nós estávamos com mais de 24 horas sem luz na nossa rua lá. Mais de 24 horas. E light não vem, light não sei o quê. Aí, já era no sábado, já estamos há mais de 24 horas. A Elisete saiu para fazer uma caminhada, voltou e disse assim, Silas, tem um grupo de vizinhos lá reunidos lá fora. Vai lá. Eu falei, o quê? Tem um grupo, os homens estão reunidos lá fora. Ó, é mulher sábia. Aí eu fui lá sair. Pastor, tudo bem? Isso é uma brincadeira. Ninguém resolve essa porcaria. Já ligamos não sei quantas vezes. Não é a primeira vez que acontece. Um transformador tem que cortar uma árvore, uma história. Aí eu, plim, na hora. Alexandre Esquerdo. Secretário de Estado. Liguei para na frente. Peraí que eu vou tentar resolver isso. Falei, Esquerdo, eu estou há mais de 24 horas sem luz na minha casa e só aqui na rua, no condomínio. As outras estão tudo tranquilas. Aqui tem um problema de porcaria de um transformador que ninguém dá jeito nessa jossa. Espera aí, pastor, espera aí. Vou falar com o diretor da Light. Então me diz aí, me dá. E os caras ouvindo eu falar. Liga lá e me dá uma resposta sobre esse troço aí. Aí passou um tempo, uns 40 minutos, 50, disse, vai chegar aí já a solução. Aí eu falei para os caras, olha, o meu membro da minha igreja, que é secretário de Estado, o vereador Alexandre Esquerdo, falou. Eu falei, eu falei assim, eu não quero falar com o governador, só para mostrar para os caras. E eu não estava mentindo, porque eu falo direto com o governador.
Eu não estava falando mentira. Eu falei, eu não quero ligar para o governador, que eu só incomodo lá no último estágio, coisa bem grave. Eu vou falar aqui com o secretário de Estado, que é membro da igreja. Se ele disser que eu tenho que ligar para o governador, eu vou ligar. Se ele disser que resolve, é porque ele vai resolver. Aí, papai, eu falei, ó, vai resolver. 1 hora depois, bum, estava resolvido o problema. Uma oportunidade que apareceu. Meu irmão, eu posso estar falando num nível aqui alto, mas tem outro nível que você pode estar inserido. A fé de Daniel faz ele viver um estilo de vida superior. Daniel capítulo 6, versículo 3 diz assim, que Daniel possuía um espírito excelente e sobressaía aos outros. E o imperador disse, esse é o cara que vai ser meu primeiro-ministro. Você sabe o que é o imperador pagão? Dizer para um estrangeiro e colocar um estrangeiro como primeiro-ministro de um estado pagão e o cara sendo estrangeiro? Ele tem um espírito excelente. Ele não é perseguidor de ninguém, ele não é mau, ele não é perverso. Ele é um cara bom, ele tem uma boa índole, ele agrada, ele atrai. Eu estou desconfiado, não é que nada a ver, que não, aí fora tem crente que é verdadeiro repelex. Já viu o repelex? Eu, por exemplo, eu não sei, o meu sangue deve ter algum sabor, porque mosquito me ama. E eu sou eu tenho uma percepção de mosquito, eu já sinto o bicho de longe. Eu tenho que passar, tem esses repelente, repelex, sei lá, aquele amarelinho, aquele é fraco. A mim, o mosquito não me respeita com eles. Mas tem um repelente, que é um bicho que é mais caro, que ali o mosquito respeita. Chega, dá uma freada e cai fora. Porque sabe que vai dançar. Mas tem crente repelex. Você atrai ou repele? Pensa aí, meu irmão. A fé de Daniel é contagiante. A fé dele faz ele viver um estilo superior. E a fé de Daniel leva ele a lugares altos. Ele foi primeiro-ministro de 3 imperadores e um dos maiores profetas da Bíblia. Eu creio, espero e desejo que a minha e a sua fé seja contagiante. A minha e a sua fé nos faça ser uma pessoa diferenciada. A minha e a sua fé nos leve a lugares muito altos. Assim seja. Assim seja. A sua fé vai trazer resultados para a sua vida material, para a sua vida emocional e para a sua vida espiritual. Porque a fé não move apenas com a vida espiritual, ela move com todo o ser. Creia, meu irmão. Creia, pratique o evangelho, pratique a palavra, você vai chegar a lugares longes, você vai chegar a posições maiores, ou você vai ser uma poderosa testemunha de Cristo. Deus vos abençoe. A igreja de pé.